O primeiro ponto a ser verificado na relação entre Bastardos Inglórios e a cinefilia é a atenção dada ao próprio cinema nos filmes do Tarantino, em especial nessa obra. Trata-se de um cineasta cinéfilo que faz questão de exibir seu amor pelo cinema, porém não necessariamente por filmes considerados bons, mas sobretudo seu amor cinéfilo por filmes considerados ruins. E você deve estar se perguntando, o que filmes ruins podem ter de bons? Pois bem, isso ocorre através do enredo do filme, no qual personagens e trama giram em torno do cinema e cujo desfecho leva o próprio cinema a desempenhar um papel fundamental na história. Entre esses personagens estão a Shosanna, que é a dona do cinema em questão, a Brigitte, que é a atriz, o Frederick, que é a estrela do filme de Joseph, que por sua vez é o comandante da indústria de cinema alemã, o Tenente Arquet é um crítico de cinema, e os bastardos, que terão de se disfarçar de diretores e cinegrafistas italianos para terem acesso à exibição do filme nazista Orgulho da Nação. O Tenente Aldo finge ser um dublê chamado Enzo Gorlami, numa possível referência a Enzo Castellari, diretor de Maledetto Treno Blindado, que nos Estados Unidos foi traduzido para The Glorious Bastard. Será apenas coincidência? Creio que não. O Eli Huth fingirá ser um cinegrafista chamado Antonio Margheriti, numa referência ao diretor de filmes de terror italiano do mesmo nome. A dedicação ao cinema na vida desses personagens não os impede de explodirem uma sala de exibição, destruindo centenas de rolos de filmes para assim pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Se os aliados preparam uma armadilha para os nazistas queimando uma sala de exibição, ainda assim, os nazistas são dirigidos muito mais pelas suas próprias convicções do que são vítimas dos bastardos. Ocorre que são os nazistas que compreendem o cinema e a arte como armas de propaganda política. Nesse sentido, os nazistas recebem dos bastardos um ataque através do cinema, justamente o modo como os próprios nazistas compreendem a sétima arte. Sim, a cria volta-se contra o criador, ainda bem. No ato de queimar uma sala de cinema, os bastardos rejeitam o uso da sétima arte como ferramenta política e ideológica, pois eles queimam o próprio tipo de filme que ali é exibido, e assim celebram uma arte livre de amarras pedagógicas e morais investidas pelos nazistas, que fazem com que o cinema vire propaganda. É nessa desideologização que Bastardos Inglórios nos remete tanto à valorização daquelas obras que não têm lugar na história do cinema, por serem consideradas apenas diversão, como o cinema da política dos autores, dos críticos cinéfilos franceses, que celebram a arte de um cinema que muitas vezes não queria ter nenhum tema grandioso a contar, nem uma posição à esquerda a ser defendida. A sequência de abertura do primeiro capítulo do filme surgirá após os créditos iniciais, que se desenrolam com a música de Ennio Morricone e remete claramente ao gênero western spaghetti, que foi considerado durante muito tempo um produto B ou Z da indústria cultural, mas que hoje é colocado ao menos na versão do Mestre Leone entre as obras esteticamente mais relevantes da história do cinema. É interessante mencionar que se parte dos críticos, entre eles o Bazin, não aprovou as incursões estrangeiras do western na Itália, na Espanha e no México nos anos 40 e 50, em contrapartida, na recepção de Bastardos Inglórios hoje, eu não identifiquei nenhum artigo que desaprove a abertura western spaghetti, pelo contrário, há muitos elogios a essa sequência. Uma conjunção de amor ao cult e cinefilia, em Bastardos Inglórios a menção a filmes cults emerge, por influências da Nouvelle Vague, do cinema norte-americano do Hitchcock, do Howard Hawks, entre outros. No entanto, o Tarantino não fez seu filme pesado, como a cultura erudita, mas sim leve, como na cultura de massas, e por isso fala também com aqueles que desejam apenas um entretenimento, do qual também faz parte a violência. O teórico Eric, ao analisar o cinema de ação, entende se tratar de um gênero que nasce da mistura de elementos do western, do noir e do filme de gangster, e cujo enredo concentra-se menos na solução de crimes do que na contenção dos criminosos. Considera que o excesso de violência é a constante desse gênero. Segundo o autor, isso nos leva a ter que lidar com o fato de que há espectadores que se divertem com o extermínio de personagens culpados e inocentes,
e a respectiva exploração de suas imagens muitas vezes ocorre em câmera lenta ao serem eliminados. Em Bastardos Inglórios, a referência à violência não vem sem ironia em relação ao prazer que o espectador sente diante das cenas de crueldade. Nesse sentido, o filme se inscreve numa moderna tradição de filmes que autorreferenciam os gêneros violentos, ao mesmo tempo que ironizam a paixão do cinema por esse excesso. Mas em Bastardos Inglórios, a principal menção aos filmes violentos está na presença do Eli Huth, que é o diretor do Albergue e do Albergue 2. Ele faz o personagem que leva a cabo nossos desejos inconscientes, ou até mesmo conscientes, de dar aos nazistas a lição que eles merecem. Huth interpreta o bastardo apelidado de Urso Judeu, responsável por esmagar o crânio de soldados alemães com um taco de beisebol. É Eli Huth, como cineasta, que vai dirigir o filme dentro do filme, isto é, O Orgulho da Nação, uma obra desprovida de roteiro que consiste numa profusão de soldados aliados mortos por Friedrich Zoller, enquanto Hitler diverte-se com as imagens do massacre. Durante a projeção, Hitler diz a Goebbels que O Orgulho da Nação é sua obra-prima. Contudo, todos sabem para qual lado devemos torcer em Bastardos Inglórios. Apenas acontece que esse lado utiliza de meios cruéis da violência e não de bons argumentos e lições de humanidade. Afinal, como diz o coronel Aldo, nazistas não têm humanidade. Parte da crítica sobre o filme chamou atenção para o aspecto de vingança pessoal envolvido no plano da protagonista do filme, e encontrou nessa vingança uma referência aos filmes de Kung Fu, que costumam ter como mote um personagem buscando responder uma violência ao assassinato de alguém da família, mesmo que esse processo leve à sua própria morte. Isso está presente no filme Kill Bill também. No entanto, penso eu que Bastardos Inglórios, nele a vingança ultrapassa a dimensão pessoal e se torna social e histórica. E esse é um dos motivos para o espectador regozijar-se com a execução final do plano. Trata-se de vingar milhões de judeus e também civis alemães mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, esculpir suásticas na testa dos nazistas também não é apenas uma questão de sadismo dos bastardos. Trata-se de não permitir que os praticantes de crimes contra a humanidade misturem-se aos demais cidadãos do mundo. É preciso encontrar uma forma de marcar essa diferença para que o nascimento desse horror no seio da humanidade nunca mais seja esquecido. Nesse processo, Tarantino nos deu um motivo para usufruirmos sem culpa, não apenas de sua arte cinéfila, mas também da violência que um cinema de excesso pode oferecer. Acho que esta pode ser muito bem a minha obra-prima.